você pode calcular e vai dar, a agregação dela é muito grande. Então, dentro do governo federal, vocês já participaram, vocês sabem que existe o Fósforo Gov BR, que é de governo, que, né, que não teve por causa da pandemia, mas a gente está embutido nisso. A maioria das instituições governamentais, elas estão muito imbuídas com essa parte de software livre, teve um avanço absurdo do passado para agora, que a gente tem, com as ferramentas com mais consistência. Então, a gente está indo nesse sentido. Então, tem algumas instituições que estão utilizando o Geonode, e a gente está querendo fazer esse evento do Geonode BR, e a integração, por exemplo, agora saiu a MGB2. O perfil MGB2, o Geonode, por exemplo, o PyCSW não é compatível. Então, a gente já está montando um movimento já para a gente conseguir juntar a galera, né, o pessoal, para fazer essa compatibilização. Tá vendo? É assim que a gente trabalha. Ó, não tem, no esquema são padrões. Se é a solução proprietária ou software livre, tanto faz. Mas existe esse movimento muito forte que está acontecendo agora, tá bom? Lembra também que, assim, software livre não é software, né? Software gratuito, mas não é de graça, é diferente, tá? Porque às vezes você vai gastar mais do que se você fosse comprar a licença, do que você for contratar pessoas para dar suporte, tá? Às vezes vai gastar até mais. Mas a colaboração em massa e o ganho que você ganha é muito grande, tá bom? Eu tenho aqui, eu tinha na realidade 3 mãozinhas levantadas, uma da Lilian, não sei se, e o do Ismael, Lilian tirou, e a Arlete havia levantado a mão. Arlete, você ainda gostaria de se colocar? E vamos fechar depois da fala da Arlete, eu não sei se mais pessoas gostariam de se colocar, mas em função um pouco do tempo, para a gente ainda conseguir terminar mais ou menos dentro do horário que a gente previu. Pode falar, Arlete. Só para colocar que realmente essa iniciativa é muito importante, essa padronização de dados, né? Inclusive para a orientação dessa modelagem, porque quando a gente começa a montar os núcleos temáticos, né? O trabalho maior é fazer essa modelagem. Então, se partir, né, dessa organização, já ter essa modelagem é muito importante. E nós, em São Paulo, também a gente já estava indo nessa linha do Geonode, porque é uma ferramenta muito prática, né? E como a nossa tecnologia a gente desenvolveu em 2013 e durou até agora, e agora a gente está fazendo esses acertos com o tempo, né, da questão. E aí a nossa opção maior foi isso, padronizar e deixar um bom banco de dados organizado, uma base de informação bem organizada, e aí conforme as tecnologias vão evoluindo, a gente tem a condição de acoplar novas tecnologias. E assim, eu só tenho que parabenizar, porque é muito importante essa visão que vocês estão tendo e que vocês estão passando para os estados, e esse trabalho que a gente vai começar daqui para frente. É isso. Obrigado, Arlete. Obrigada, Arlete. Bom, então, assim, eu vou encerrar esse momento das perguntas e esclarecimentos. Eu acho que se tiver alguma mais pergunta, acho que a Murim estaria disponível para responder por e-mail. Diga. Só queria falar uma pergunta que foi importante que a Brandina fez, que como a Ana pensa em mobilizar os diversos entes para participar da INDE-RH. A gente vai criar a CINDE-RH, que é o Comitê para a Implementação da INDE-RH. E, com certeza, os entes dos estados eles vão participar disso. Os representantes vão participar junto com a gente, porque são vocês também que vão dizer, né? Fica aquela, não é a gente, não é o professor que vai dizer, quem vai dizer são os alunos, né? Os alunos, como é que eu vou falar? Enfim, é o mercado, né? É a indústria, né? Que vai falar para a gente quais são as informações, qual que é a padronização que é importante, como que vai nesse sentido. Então, a participação dos estados vai vir exatamente nesse momento, quando a gente implementar a CINDE-RH. Eu vou fazer só mais uma perguntinha em cima dessa pergunta aí, Amorim. Dentro de uma linha de tempo, você acha que isso vai ser quando? Olha só, a apresentação da Maria do Socorro foi bem interessante, que eu achei naquela parte que ela mostrou a linha, né? Você viu que é possível que em poucos anos você não tinha nenhum dado, você fez a aquisição dos dados e depois você foi implementando de forma. Então, eu vi lá que foi mais ou menos, sei lá, entre 2 e 4 anos que foi implementado isso.
mas é que nem aquela só. Eu tenho o espírito de um comandante de submarino nuclear. Eu nasci de 7 meses, eu quero fazer as coisas logo o mais rápido possível. Então, por isso que a gente está correndo para fazer alguns testes, algumas coisas que a gente tem. Mas a gente tem que lembrar também que a gente anda no passo do governo. Então, tem que criar norma, tem que ir fazendo as coisas direitinho. Mas nada impede que a gente troque ideia, que a gente marque oficinas, que a gente apresente como que está indo a coisa, entendeu? Mas a minha ideia é de fazer isso o mais rápido possível. A gente já tem um protótipo já que está já está em produção já, mas não está disponível para o público externo na AWS, né, que é o serviço cloud da Amazon, que a Ana está migrando para esse ambiente. E a gente está fazendo alguns testes justamente para não quebrar a cara lá na frente. Então, a gente está fazendo teste de performance, está fazendo teste de carregamento dos dados, então isso vai levar um bom tempo. Mas, acho que até o objetivo dessa oficina aqui é mostrar para vocês o que vai vir por aí, entendeu? O que vai vir, o que está vindo e como que vocês podem se preparar até lá. Entendi. Bom, então, assim, a gente está quase fechando, né, finalizando a oficina, 2 dias bastante intensos, com muitas informações. E agora, nesse momento, a gente teria uma questão de 5, 10 minutinhos para falar um pouco sobre alguns encaminhamentos que teriam surgido na oficina. Eu pediria ao Fulkner que, se tivesse algo assim, dentro da percepção dele... Se fosse marcado, não ia dar certo, que acabou nesse minuto a reunião. Mas eu estava escutando pelo celular. Se fosse como planejado, não dava certo. E logo em seguida a gente faz o encerramento com a Lucila. O Flávio está brincando, mas eu só vou comentar. O que eu queria comentar até para os estados, o pessoal que permaneceu ainda até agora, gente, é o seguinte: vocês estão ouvindo aqui porque uma ligação aqui, o meu chefe me chamando, mas depois eu atendo. É que, assim, nós temos a ideia, temos interesse de estabelecer uma parceria cada vez mais efetiva com os estados na discussão e formatação aí de uma série de diretrizes, de encaminhamentos comuns aí, que rumos a gente deve seguir nesses 2 temas apresentados na oficina, tanto na parte de bases hidrográficas, como na parte também de infraestrutura de dados espaciais. Mas, gente, não vai parar a ligação, deixa eu parar de aceitar, porque senão não vai parar, depois eu falo com ele. Mas, o que acontece? Nós poderíamos fazer isso agora, já, inclusive, propor, aí começar a discutir, por exemplo, um comitê ou um grupo de trabalho para fomentar o que é importante, que rumo seguir, por exemplo, para detalhar a base hidrográfica, que escala seria ideal, que informações associadas deveriam constar, devemos buscar num detalhamento cada vez maior de escalas da representação, ou de focar em atributos, ou de refinamento dos processos metodológicos para a geração das bases. Então, esses são caminhos e coisas que a gente quer envolver mais os órgãos gestores na discussão, né, de realmente avaliar que caminho seguir, para que realmente atendam os desenvolvimentos das bases de dados à gestão, à regulação dos recursos hídricos, que é realizada de maneira muito efetiva por todos os estados como órgãos gestores, além da própria ANA. E aí, nesse sentido, na parte de infraestrutura de dados espaciais, não é diferente. A gente tem o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos, ele tem evoluído nos últimos anos e vai continuar evoluindo, com a adição de novas bases de dados, com integração de novos conteúdos, né, com novas interfaces, com melhorias na sua acessibilidade dos seus diferentes componentes, mas nós temos que pensar numa forma realmente de operacionalizar de maneira mais efetiva a integração dos estados e de todos o seu know-how e todas as capacidades que eles têm de também disponibilizar informações por meio de processos aí mais modernos para esse sistema nacional, para toda a sociedade ter acesso via soluções que a gente não vai conseguir se a gente não for trabalhar com soluções livres, por exemplo, como o Amorim apresentou nessa proposta aí que a gente está construindo da Indy RH, assim como foi feito com a Indy Nacional, por exemplo, também, é baseado em GeoNode, GeoNetwork, etc. Então, a gente tem esse caminho a seguir, a gente tem, estamos propondo, inclusive, que para esses 2 temas,
eles sejam, para vocês terem ideia, subprogramas dentro de um programa de sistema de informações que vai compor como um instrumento de gestão da nossa política de recursos hídricos, um dos programas do novo Plano Nacional de Recursos Hídricos, que está sendo elaborado, como eu comentei com vocês, e que nós vamos ter a partir do mês que vem aí oficinas de consolidação e pactuação com os estados, e aí que a gente precisaria, eu pediria aí que vocês nos apoiassem nesse feedback, em ressaltar, em destacar a importância desses temas, que eles constem nesse plano nacional aí, que vai ter um horizonte aí até 2040, então a gente pode ser, de certa forma, até bem ousado na questão das propostas que nós formos elaborar, e aí, nesse sentido, a gente tem esses dois temas, bases hidrográficas de referência e infraestrutura de dados espaciais, como propostas da ANA que nós estamos levando para a discussão com os estados, com todo o SINGRE, no Conselho Nacional de Recursos Hídricos, com o próprio MDR, como temas, né, como subprogramas de relevância dentro aí dos avanços que são necessários se obter em matéria de sistemas de informações, como exemplos, né? É claro que vão haver outros pontos também aí a serem colocados. E aí, nesse sentido, a gente espera que a gente consiga operacionalizar de maneira mais efetiva a questão também normativa e tal, a questão operacional de ter esse comitê, de ter isso institucionalizado aí, principalmente a partir do Plano Nacional de Recursos Hídricos, aí que está em fase final de elaboração e deve aí, final do ano, ou máximo começo do ano que vem, estar sendo aí colocado na mesa, aprovado, aí, divulgado aí para toda a sociedade, e as ações começarem a ser desenvolvidas aí para execução. Então, esses dois temas a gente sabe que os estados todos precisam integrar, a gente que teve muito interesse em divulgar, em conhecer o que vocês estão trabalhando e ver se a gente tem interesses e objetivos comuns, que eu acho que a gente identificou sim. A minha resposta para essa questão é sim, a gente tem desafios, mas eu acho que o caminho a seguir é mais ou menos por aí, como a gente tem colocado, como os estados também colocaram, e aí nesse sentido a gente só precisa, claro, fomentar cada vez mais as parcerias e decidir melhor quais serão as estratégias aí realmente para a gente tornar operacionais essa oportunidade de ter um ambiente mais integrado, uma coordenação mais efetiva para discutir esses temas aí dentro do nosso SINGRE. Eu acho que eu gostaria de comentar é mais por aí. Eu sei que a gente já, quando a gente chega numa oficina assim tão legal, a gente já pensa, não, vamos fazer um comitê amanhã, vamos juntar todo mundo, já vamos fazer um grupo do WhatsApp, já vamos colocar a coisa para acontecer, mas a gente precisa aí realmente, eu comentei também isso, a questão já com a SAS, é importante a gente não atropelar também as etapas, e como eu falei, essa proposta está sendo construída e debatida, inclusive, na ANA, para passar aí também para as oficinas de consolidação com todo o sistema e com todo mundo que está participando do Plano Nacional de Recursos Hídricos, e aí a concordância, né, a opinião de vocês a respeito e a avaliação de vocês que essas atividades, essas propostas realmente fazem sentido e precisam acontecer para que a nossa gestão possa avançar nesses temas, é de fundamental importância a gente ter essa integração, ter essa sensibilidade da uma avaliação de que nós estamos propondo coisas, realmente propostas aí que fazem sentido e que vão ser importantes aí para todo mundo que vai trabalhar em matéria de recursos hídricos aí, pelo menos nos próximos aí 19 aí 20 anos. Eu acho eu só queria fazer uma observação muito importante que eu esqueci de falar, porque tudo é importante, né? Mas é o seguinte, a gente fez alguns testes com o GeoNode, com o IBGE, com o portal da INDE, e funcionaram tanto o catálogo de metadados quanto o catálogo de serviço utilizando o GeoNode, tá? E a outra coisa é porque o INDE RH ele vai ficar conectado vai ser um nó da INDE, tá? Mas ao mesmo tempo também ele vai ser um nó do portal de dados abertos, viu, Fulcner? Que é importantíssimo aí, porque ele é compatível com a ferramenta de dados abertos, que é o SECAM, tá? Então, e você, Estado, fique de olho que o portal de dados abertos é muito importante e não é uma questão condicional, e sim temporal, de integrar os dados institucionais no portal de dados abertos. A gente já tem, eu vi até no chat aqui colocando, por exemplo,
podemos sonhar com a disponibilidade dos dados de hidrografia dentro do Google Maps. Já tem até muita informação de hidrografia lá dentro, por exemplo, mas qual é a informação da hidrografia que tem, né? Qual é a informação de toponímia que tem? Como que isso está lá dentro, né? A gente foi consultado, por exemplo, há uns 2 anos atrás, pela equipe do OpenStreetMap, no sentido, por exemplo, da gente ter as bases hidrográficas disponibilizadas e os usuários poderem alimentar, corrigir e fazer um mapeamento colaborativo, principalmente, por exemplo, na parte de toponímia. A gente tem muita dificuldade em bases de dados de toponímia, a gente não tem informação, qual é o nome dos rios, etc., né? Então, a gente, infelizmente, por conta de equipe, tempo, e a gente trabalha na nossa coordenação, a gente vai desde BHO, para vocês terem ideia, até SNIR, conjuntura, ODS6, contas da água, então, a gente, sistema de irrigação, sistema daquilo, então, a gente trabalha com muitos temas, sempre, né, com uma equipe também muito reduzida, né, temas muito diversos aí para integração, e a gente não conseguiu avançar, por exemplo, nessa parceria com a OpenStreetMap, mas seria muito interessante que pudesse ter tido aí sucesso, né? E certamente a gente não vai parar por aqui, né? Só para dar um exemplo, depois a Ludmila pode complementar. A gente tem uma ideia aí que está sendo proposta por um Progestão 3, né? E nesse sentido de a INDRH, quais são os objetivos que a gente quer, por exemplo, fomentar com uma INDRH? Hoje em dia a gente ainda pede para os estados, por exemplo, às vezes nos mandarem uma tabela em Word com coordenadas lá, X, Y, né? Latitude e longitude de usuários fiscalizados, por exemplo, ou de determinado tema. Então, isso com geoserviços, com uma plataforma dessa natureza, a gente pode, por exemplo, também receber os dados, avaliar, dar um feedback, por exemplo, certificar os estados por meio do Progestão, na nossa meta que a gente trabalha, que é a contribuição para a difusão do conhecimento, via esses protocolos, via serviços, né, via disponibilização dos dados de uma maneira mais moderna, mais inteligível, né, mais amigável, e que possa ser também oferecer uma oportunidade também de capacitação. A gente aqui teve vários estados participando que já estão mais avançados, e a gente tem outros estados que necessitam de mais apoio, necessitam de também ter mais know-how, conhecer mais essas ferramentas para poderem melhor se integrar. Então, a ideia é que uma proposta como essa, por exemplo, da INDRH, seja um meio de ofertar também, tanto aos estados que são mais evoluídos em matéria desse tema, disponibilizar as suas bases de dados, como os estados que não são, poderem ter um apoio técnico também da ANA e dos demais, para se integrar também, para ter também seus dados disponibilizados e integrados, né, como os dos demais entes aí do sistema, ainda que estejam em níveis diferentes aí da implementação dos seus instrumentos de gestão, né, considerando cada particularidade aí regional e de cada UF, né, que nós sabemos que existem, claro. O Fugner, eu fiquei só confusa num detalhe. Esse momento em que a Ana vai levar, enquanto programa, né, a formalização desse comitê, dessa comissão, é um momento público de acesso à sociedade ou é um momento institucional? É um momento no âmbito das oficinas, agora vão haver no âmbito do calendário participativo do PNRH, né? Existe um processo aí que está sendo... Deixa eu ver se eu acho até o site aqui, eu não sei se o site tem as informações... Disponibilizar para quem participou dessa oficina. Atualizadas aqui, né, do PNRH, que é um site do MDR. Deixa eu ver se eu acho aqui para você, gente, que hoje eu estou super atucanado aqui, mas deixa eu ver se eu acho aqui o site. Eu acho que esse daqui, do processo, tem inclusive até calendário atualizado, links para as inscrições. Foi feito um processo amplo de participação, em que os estados, acredito que vários de vocês acompanharam, em que vocês puderam colocar todos os seus anseios, todas as suas demandas, todas as suas necessidades, os problemas, as dificuldades, o que vocês observam sobre as diferentes questões, sobre os diferentes temas. Por exemplo, sistema de informações foi um deles, mas também foi enquadramento, outorga, cobrança, etc. Agora, depois de tudo isso, foi feita uma consolidação, está sendo feita uma discussão encabeçada aí pela MDR e pela ANA, no sentido de propor agora, então, a partir dos programas que já estão definidos, e sistema de informações é um deles, propor
eu não sei se a minha imagem travou, gente, vocês estão me ouvindo? Agora acho que voltou, né? Propor aí subprogramas, propor diretrizes, propor meta e propor ações para atingir melhorias e aperfeiçoamentos que são identificados como necessários no âmbito desses programas. Nesse sentido, vão haver agora uma nova rodada de oficinas, em que essas oficinas vão ser oficinas justamente de consolidação e pactuação, onde essas propostas vão ser agora abertas ao público, abertas aos estados, para debate, né, para análise e avaliação, se realmente elas fazem sentido de constarem num documento que vai orientar a Política Nacional de Recursos Hídricos nos próximos anos, que é o Plano Nacional. Então, é importante, realmente, como eu coloquei, que haja essa participação e que os estados também, assim, aprimorem, né, as propostas já colocadas ou que manifestem também interesse. Não é que a gente está fazendo propaganda que a gente quer votos, não é uma propaganda política, mas é no sentido, assim, de que inclusive, a gente já identificou que essas questões foram colocadas já no processo participativo realizado alguns meses atrás. Essa questão, por exemplo, de maior integração com os estados, de definir caminhos para bases de referências, tudo isso foi colocado. A gente está tentando traduzir agora de maneira objetiva os anseios que foram colocados por quem participou das oficinas, que foram membros da sociedade civil, foram cidadãos, foram aí servidores dos órgãos gestores estaduais, membros de comitês de bacia e etc. Né? Então, a ideia agora é que o que foi avaliado, que pode ser incorporado como um programa para esse plano de ações para os próximos anos, seja discutido, seja debatido, e se houver concordância, ele seja incluído dentro desse plano. Bom, tá o link, tá, gente, no chat da reunião, o Fulker colocou o link, é uma oportunidade de estar participando aí, né? Bom, acho que a gente pode encaminhar, então, para o encerramento, né, Fulker? Podemos, inclusive, que eu vou ter que também já, se meu chefe está me chamando para outra reunião depois da diretoria, né? Da minha parte, mas se eu puder ser o primeiro, depois eu acho que eu passo a Ludmila aí para vocês. Eu gostaria de agradecer, realmente, assim, eu não gosto muito de moderar as coisas, eu acho que às vezes eu sou muito chato, ou falo demais, interrompo as pessoas, mas agradecer a oportunidade, principalmente de vocês, de participar. A gente realmente teve uma participação muito superior ao que a gente imaginava, foi muito produtiva a oficina e as apresentações de vocês com muito esmero, elaboradas e com muita riqueza de detalhes. A gente viu o empenho de todos vocês em participarem e aceitarem o convite, né, que foi feito pela equipe para compartilhar as experiências na oficina e também debaterem, questionarem, perguntarem para nós e ficarem aqui até esse momento, né, para a gente acompanhar e evoluir. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, 3, 4, 5, não sei, que essa noção de tempo não é muito boa, a gente chegou a fazer oficinas presenciais para mostrar como é que estava o estágio lá, por exemplo, do SNIR na época. A gente apresentou metadados, como é que o SNIR trabalhava, mapas interativos, etc., presenciais, os estados participaram. Hoje em dia a gente está num outro cenário, está numa outra realidade, né, em que esse formato online também facilita, ele oportuniza, e como o Amorim colocou, na medida do possível a gente está à disposição de atender aí também os estados, as dúvidas, né, a gente sempre está aberto a corrigir, por exemplo, questões relacionadas à base de dados que a gente precisa. Cabe citar que a gente trabalha muito integrado com outras áreas dentro da ANA também, que, por exemplo, calculam disponibilidade hídrica, as nossas vazões de referência, que tem todas as informações associadas também de qualidade da água, dos usos da água, das demandas consultivas, que são alimentadas a partir dessa base de dados, né? Então, é interessante, nos orgulha ver que os estados também estão conseguindo aprimorar, apreender essa tecnologia para os seus processos de trabalho e também desenvolver bases de dados no âmbito de suas esferas de atuação. Na parte da INDRH, né, como eu falei, a gente tem uma demanda muito repreendida, digamos assim, nos últimos anos, de uma maior integração dos estados com o SNIR. O SNIR é nosso sistema oficial de informações, que é um instrumento da política de recursos hídricos. A gente teve uma identificação muito grande disso também num compromisso que a gente coordenou e foi concluído recentemente com a CGU, que foi o compromisso de governo aberto e recursos hídricos. Nesse compromisso foi feita consulta pública, foi feito aprimoramento do SNIR, foi feito um curso de capacitação online, foi feita uma avaliação desse curso que a gente está editorando e está para divulgar aí até
no próximo mês aí os resultados dessa avaliação, da capacitação. Então, uma série de ações foram executadas. E essa questão da integração maior sempre ficou pendente. Então, a proposta aí que a gente está colocando aí dessa INDE-RH é justamente para tentar operacionalizar de maneira mais efetiva que essa integração realmente ocorra. O SNI segue seu caminho, os sistemas dos estados seguem seu caminho, as IDEs dos estados seguem também seus caminhos, mas que vocês veem que não são muito diferentes, não são distintos entre si. As pessoas, né, as normas e padrões, os protocolos, as tecnologias, elas são muito similares. Então, a gente tem essa proposta, né, para colocar na mesa aí, que já estamos trabalhando, né, para, de maneira efetiva, conseguir operacionalizar uma integração maior aí dos estados com a ANA, que dividem aí esse pacto federativo que a gente tem estabelecido pela nossa Constituição, que é focada na gestão das águas. Então, seria para isso. No mais, agradecer a participação de todos, aí a oportunidade, e dizer que a gente, na coordenação em particular, né, que eu sou responsável, que é a coordenação de conjuntura e gestão da informação, a gente está à disposição no que a gente puder contribuir a esse processo. Obrigado, gente. Obrigada. Ludmila, por favor, nos dê aí uma palavra no nosso encerramento. Vou ser bem breve, tá? Só agradecer muito, realmente, ao pessoal aí da SPR, né? Toda a dedicação aí desses dias, e a todos os participantes, a todos os estados que tiveram presentes aí nesses 2 dias. A gente sabe que o tema é inovador, que ele tem muitos desafios, né? Como diz o Amorim, estamos na era streaming, então há muito onde caminhar por aí. O Fugner, né, com a sua fala, ele esclareceu que a questão que a gente pensava ser mais simples do encaminhamento dessa instância, então a gente aguarda, né, esse momento do PNRH, é bom porque está sob a coordenação do MDR, aí tem mais pessoas envolvidas, né, e para poder, no momento certo, consolidar, né, essa parceria com todos os estados, e essa questão aí, tanto da base autocodificada, das massas d'água, e culminando nessa questão aí da INDE-RH, né, no momento certo, o pessoal da SPR puxa essa coordenação com vocês para tentar consolidar mais esses avanços, né. E, como ele disse, isso realmente está previsto, né, no 3º ciclo aí do Progestão, que está em análise pela Casa. Já ficou esse tema previsto, né, lá no Conjuntura, já como uma forma de tentar introduzir, de colocar como uma meta para já ir puxar mais rapidamente, né, esses avanços, principalmente nesses estados que vão entrar no 3º ciclo agora, no próximo ano. E é nesse espírito que a gente programou essa oficina, né, Omar? E aí, de novo, deixar o que a gente já falou ontem para vocês, a gente está aberto, caso vocês tenham sugestão de outros temas, procurem a gente, registrem, coloquem, né, no próximo ano a gente quer fazer uma programação, e no sentido exatamente de estar atendendo aí as principais demandas e necessidades de vocês. Muito obrigada, e também acho que a oficina foi muito produtiva, e mais uma vez, obrigada a todos. Sem som, Elmar. Para encerrar, eu gostaria de chamar a Amorim, quer falar? Não, só aparecer aqui para dar tchau, pessoal. Achei que já estava encerrando. A Renata Maranhão, que é coordenadora da área de capacitação, que nos deu o apoio. Tirar uma fotinho, de repente, hein? Abrir as câmeras. Deu o apoio por meio do Jean, né, que ficou nos bastidores aí, nos assessorando em termos tecnológicos, em termos de registro de presença, em termos de link. Muito grata, viu, Jean? Então, com você, Renata, a palavra. Estão todos cansados, né? Eu só queria parabenizar, mais uma vez, a SPR, né, por todo esse movimento que ela tem feito na questão da gestão da informação. A partir do momento que a gente olha para os nossos dados, a gente direciona políticas públicas, facilita a nossa tomada de decisão, a gente minimiza outros esforços, né, nessa
sistematização inicial de dados, então a SPR tem feito uma iniciativa muito importante nesse sentido. A Ludmila, Elmar, Brandina, Flavinha, que por meio do Progestão tem feito essa costura, né, da ANA junto aos estados, promovendo essa articulação, uma oficina com um tema tão específico como esse, a gente contou aqui com mais de 100 pessoas, né, obviamente é um tema muito importante, mas eu acho que isso é um reflexo aí da articulação oriunda do Progestão. Ao Jean, né, que é da nossa área aqui de capacitação, e para a gente também tem enfrentado os mesmos desafios, né, postos pela área de informação, né? A gente está nessa era streaming também, tendo que olhar para a nossa capacitação, para a nossa educação, ver como que a gente consegue colher aí todas as demandas. Só que nesse pouco que eu pude acompanhar, já surgiram várias demandas aqui e necessidades por capacitação. Então, a gente precisa olhar para essas reais demandas e, né, ver de que forma a gente pode suprir para que a gente caminhe aí no nosso sistema junto com todos os instrumentos coordenados, né, em plena execução. Então, agradecer a Alexandre pela apresentação, Fulkner, e todos presentes por estarem aqui até 6h30, né? Então, vamos para a fotinha. Então, alguém está tirando? Todos abrem as câmeras. Deixa eu ver se tem aqui uma outra visualização. Eu gosto daquela visualização do modo juntos. Deixa eu ver se vai... Será que veio? Será que vai? Eu gosto dessa aqui. Está aparecendo para vocês? Não, para mim não. Mas você tira a foto. Vou tirar a foto aqui. Tem pouca gente com... Esse horário. E o Fulkner foi sair logo na hora da foto. Mas a gente deixa os parabéns para ele. Ô, gente, não, eu estou aqui, gente. Eu tô reunião. Cadê a câmera? Outra, bate outra. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo já colocar aqui uma no chat. Consegui. Espera aí, cadê o Fulkner? Ah, achei. Espera aí, segura aí. Nosso sorriso já cansou, já. Já foi, já. Já foi, pessoal. Prontinho, já? Prontinho. Muito obrigada pela participação de todos e boa noite. Boa noite, gente. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite.